Bom, o programa Mais Médico vai ser retomado no governo Lula. A prioridade é para os profissionais brasileiros com registro nos conselhos regionais de medicina. Depois, as vagas que não forem preenchidas serão oferecidas aos médicos formados no exterior. Em seguida, para os profissionais estrangeiros. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o diretor científico da Associação Médica Brasileira, Dr. José Eduardo Lutaif Dolci, para esclarecer melhor o assunto. Bem-vindo, doutor. Obrigada por nos atender. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os ouvintes do Jovem Pan News. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, doutor. Prazer nosso, viu? Nós estamos acompanhando o Brasil todo com muita dor a situação dos índios Yanomami. E essa região entre o Brasil e a Venezuela teria uma adesão de médicos que trabalham por lá em programa como esse que nós estamos nos referindo de apenas 5%. O senhor saberia dizer o porquê, quais são os prós e os contras desse tipo de programa? Bom, em primeiro lugar, eu acho fundamental nós voltarmos um pouquinho. No último dia do ano de 2022, o decreto 11.324, que regulamentou a autorização, reconhecimento ou a renovação de reconhecimento de escolas de medicina no Brasil. Embora não fosse perfeito, trazia uma série de orientações e obrigações para que você pudesse abrir uma escola de medicina no Brasil. Eu cito algumas, só para mostrar a importância, a necessidade para você abrir uma escola, de você oferecer a residência médica para os alunos, para depois da conclusão, a relação docentes-alunos, a relação com o SUS, o nível de hospital que precisa ter para se abrir uma escola de medicina. E tudo isso, no início do novo governo, foi cancelado esse decreto 11.324, e isto nos traz uma preocupação muito grande. Por quê? Porque, efetivamente, nós não precisamos de mais escolas médicas, nós não precisamos de mais quantidade de médicos. O que a gente precisa é uma distribuição adequada de médicos no Brasil. A grande concentração dos médicos ocorre nos estados do Sul e Centro-Sul. Então, isso acaba gerando uma falta de médicos, vamos dizer, nos locais mais distantes. A maneira, respondendo à sua pergunta, como é que nós poderíamos ter uma participação melhor dos médicos em todos os locais distantes, inclusive esse que você citou? Eu acho que nós precisamos ter uma política nacional de distribuição de médicos, né? Que seria a carreira de Estado do médico. Da mesma forma que nós temos a carreira de Estado do delegado, do promotor, do juiz, precisava ter a carreira de médico também, porque aí você tem condições de colocar médicos nos locais mais distantes possíveis. Nós entendemos, sim, que existe uma carência de médicos em locais como Pará, Amazonas, Roraima, mas isso é porque não existe o menor incentivo e condições para que o médico vá. Para ele trabalhar num local desse, precisa ter um mínimo de condição, precisa ter no mínimo um hospital, um posto para que ele possa trabalhar. Então, eu entendo que a falta de médicos nesses locais não vai ser corrigida pela presença do mais médico, e sim se nós fizermos uma carreira nacional do médico, que é o que nós estamos pedindo, a classe médica está pedindo há décadas para que seja feito. E só para a gente ter uma ideia, porque quando esse programa foi criado para tentar trazer médicos cubanos aqui para o Brasil. O senhor acha que o programa, como está hoje, favorece mais médicos estrangeiros? Porque, de qualquer forma, eles terão que se deslocar do país deles para o Brasil. O problema é o revalido, o problema é o currículo. Qual que é o desafio para que esse programa efetivamente dê certo no Brasil? Tiago, olha, é importante a sua pergunta, porque a classe médica, a Associação Médica Brasileira, a AMB, que é a representante maior dos médicos, nós não somos contra a vinda de médicos do exterior para cá e nem médicos brasileiros formados no exterior que venham. O que nós pedimos
é que eles façam a prova do Revalida. Porque não faz sentido você trazer médicos do exterior para entrar no mercado de trabalho se não tiver o mínimo de competência para esse trabalho. Óbvio, o argumento é, não, mas se eu trouxer médicos da Europa, eles têm uma ótima formação. Eu sei que tem, mas nem todas as escolas são iguais. E nós precisamos realmente fazer a prova do Revalida. Esta é uma discussão e esta é uma reivindicação da classe médica. Não somos contra a entrada de médicos estrangeiros ou brasileiros que estão no exterior, no Brasil, desde que façam a prova do Revalida. Recentemente saiu uma publicação no jornal uruguaio dizendo que médicos cubanos não passam na prova para exercer a medicina no Uruguai e não foram permitidos. Então, nós temos que ter o mínimo de noção de como são formados esses profissionais para que eles possam atender dignamente a nossa população. Porque, veja, a AMB, a Associação Médica Brasileira, ela tem duas bandeiras importantes: defender os médicos e defender a população, os pacientes. Então, se nós trouxermos pessoas desqualificadas, e eu não estou afirmando que todos são desqualificados, mas nós precisamos ter certeza de que são qualificados para atender a população brasileira. Claro. E, doutor, só para a gente encerrar, o senhor citou bastante incentivos e condições. De qual forma é feito o pagamento desses médicos? Bem, as informações que nós temos do passado, do Revalida de 2014 para frente, é de que existia um contrato com o governo cubano. Esses médicos vinham para o Brasil recebendo uma quantia que correspondia a talvez 20% do valor que era pago ao governo cubano via OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Então, a maior parte do dinheiro não ficava com os médicos que aqui estavam trabalhando, e sim ia através da Organização Pan-Americana de volta para Cuba. O que não faz sentido, né? Se nós formos ter um mínimo de bom senso, isso financiar um governo de outro país desta forma não faz sentido no nosso ver. Bom, diretor científico da Associação Médica Brasileira, Dr. José Eduardo Lutaif Dolci, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o programa Mais Médicos. Boa terça-feira para o senhor, até uma próxima. Muito obrigado a todos vocês, obrigado aos seus ouvintes também. Bom dia.